sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso amado e estimado Playteens, o podcast do Mevantins. Como vocês estão? Tudo certo? Meu nome, para quem não me conhece, é Sara e eu estou aqui com... O Paulo ligou. A gente tá junto hoje com a Thaís, ela vindo de um lugar diferente, uma realidade um pouco diferente da nossa, mas bem diferente também ao mesmo tempo. É isso. A nossa missionária aqui do Mevantins, foi enviada pelo Mevantins, está com a camiseta representando a missão, gente. Muito bom ter você aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer muito grande saber que depois de um tempinho que eu saí aqui do Mevantins, vocês já estão colocando as coisas aí para voar. Muito legal que tem agora um podcast, muito bom. A gente está inovando, a gente está no caminho para o estrelato. assim, isso aí. No meu tempo não tinha isso, mas que bom. Ela foi caixa do Mevantins há muito tempo atrás. Fui caixa, fui decoradora, fui... que mais, Agatha? Muita coisa. Equipe de recepção. Recepção, um pouquinho Foi minha líder no retiro de 2019. Fui líder de quarto, fui muita coisa. E agora, cada setor tem um líder, tem uma coisa. Agora temos apresentadores de podcast, muito bom. Como as coisas estão mudando. Tá vendo só? Sempre para melhor. Sim. E a gente já vai começar aqui com o nosso comecinho padrão, né? Com o teu testemunho, como foi que você encontrou o nosso Senhor Jesus. Nossa, que formal que foi isso agora. E até essa caminhada, até conhecer aqui o Mevan, né? Porque é carioca, veio lá do Rio de Janeiro. Isso. E veio aqui, aí conheceu os nossos pastores, Rômulo e Edna. Como foi isso? Então, como o Gui falou, que eu tô assim, tão distante, uma pessoa de tão longe, mais ou menos. Na verdade, eu sou carioca. Eu cheguei aqui em Itajaí em 2012. Né? Eu vou fazer um resumão, porque né, eu já não sou tão novinha assim como vocês. Então, já aconteceu muitas coisas. Mas eu cheguei aqui em Itajaí com 12 anos. E a minha mãe, ela sempre foi cristã, desde que eu e meu irmão nascemos. E ela sempre levou, já no Rio de Janeiro, ela levava a gente para a igreja. Então, a gente ia na escolinha dominical, fazia parte da dança. Gente, eu já fui menina da dança. Nossa! Já fui menina do teatro, quando pequena. Tá? Mas ficou só no passado. Não tem vontade de voltar para as artes? Não. E então, a gente ia na igreja e participava de tudo no Rio de Janeiro. E aí, quando a gente veio para cá e se mudou, eu tinha 12 anos. E aí, né, aquela fase de adolescente rebelde, eu e meu irmão, nós desistimos, tipo assim, de ir para a igreja. Com 12 anos? Com 12 anos. Quando eu cheguei aqui, meu irmão acho que tinha 14, 15. Vocês vieram com algum apoio familiar, alguma coisa assim? A gente veio, meu pai e minha mãe. Meu pai foi transferido na época, e a gente veio pra cá, e aí toda aquela mudança. Então, não foi muito por, tipo, Deus mandou vir pra cá? Não. Na verdade, o nosso contexto familiar era a minha mãe era cristã e meu pai não. Na verdade, eles casaram, e aí depois... Ele era agnóstico, algo assim? Não. Ele só, tipo assim, ele dizia que acreditava em Deus, mas ele não seguia, não seguia uma religião. E aí, como ele era da Marinha e viajava muito, a minha mãe, nesse tempo, conheceu a igreja, uma amiga levou ela, ela se converteu, e aí levou a gente. E nisso, meu pai viajava. E aí, quando a gente veio para cá, então foi por conta, né, da transferência dele. E aí, aqui, com 12 anos... naquela loucura da minha rebeldia adolescente, eu não queria ir para a igreja. Ela tentou, a gente tentou em algumas igrejas. Se eu não me engano, eu acho que o Mevan, na época, não existia ainda. Que isso foi em 2004. Então, ainda não existia. E aí, a gente simplesmente desistiu. A minha mãe continuou indo. E eu e meu irmão, a gente não ia na igreja. E aí, eu fiquei aqui em Itajaí até completar 18 anos. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro. Me formei no terceirão, voltei para o Rio. Então, tipo, com 18 voltaram? Eu voltei, só voltei eu. Os meus pais continuaram aqui e eu voltei porque toda a minha família, o restante da minha família morava lá, né? Vontade de voltar e aí eu voltei com 18 anos para fazer faculdade lá. E aí eu fiquei morando 1 ano com a minha avó. E aí, nesse período, eu comecei a ir para a igreja com a minha avó. Então, eu comecei a ir na igreja com ela. Mas eu só ia. Tipo, eu ia para a igreja... Eu tinha 18 anos, e aí eu ia para a faculdade, aí saía com as amigas da faculdade, ia para o barzinho, ia para a festa.
E aí, depois de um ano, a minha mãe voltou para o Rio de Janeiro. E aí, eu voltei a morar com ela. E a gente voltou a ir na igreja que eu ia quando eu era criança. Então, eu revi todos os meus amigos. Então, tipo assim, eu pensei, né? Vou voltar para a realidade que eu fui inserida quando criança. E aí, agora vai ser tudo lindo e maravilhoso. Dá uma chavinha e vai virar tudo. Exato. Aí, eu me batizei, né? Me batizei nessa mesma igreja. E aí, eu comecei ali a frequentar a igreja novamente. Então, eu ia nos cultos, eu ia no grupo de adolescentes, voltei a participar da dança. Porém, eu continuava um pé lá e um pé cá. Então, eu continuava saindo e tudo mais. E aí, eu lembro que 3 anos depois, eu estando na faculdade, um amigo meu da época de infância, daqui de Itajaí, me chamou para vir passar o final de ano com ele e com a família dele. E aí, eu vim. Passei 10 dias aqui. Foi final do ano, a virada do ano, e passei os 10 dias de janeiro. Tua família ainda estava aqui? Teus pais? Não. Já tinham voltado para lá? Já tinha todo mundo voltado para o Rio. E aí eu voltei para cá, para Itajaí. Passei 10 dias ali do final do ano, as férias. E aí eu voltei para o Rio de Janeiro, falando para minha mãe que eu queria voltar a morar aqui. Minha mãe queria me dar uma surra, né? Como assim? Você diz que quer voltar para o Rio, começa na faculdade e do nada você quer desistir. E eu faculdade de quê? Eu fazia arquitetura. Olha! E eu já trabalhava, então tipo, já estava tudo encaminhadinho. E sei lá por quê. Hoje eu creio que foi o Senhor. Com certeza. E eu quis voltar para cá. E aí mesmo, tipo, bem loucona, eu fiz um propósito. Eu e minha mãe, a gente fez um propósito com Deus. Se em um mês a gente conseguir vender tudo o que a gente tinha em casa, colocar o apartamento para alugar, que a gente morava lá, e eu conseguir transferir a minha faculdade, a gente volta. Em um mês a gente conseguiu fazer tudo isso. Nossa! Aí a gente botou o que sobrou dentro do carro e veio só de carro. Tu e ela? Eu e minha mãe. Meu irmão continuou lá, porque daí ele já estava maior, enfim. E aí, nisso, meu pai e minha mãe já tinham se separado. Um adendo aqui. Meus pais já tinham se separado por conta da religião, né? Da religião em si, do cristianismo. Que meu pai não queria, e aí eles se separaram. Então, a gente voltou para cá, e aqui eu comecei, de verdade, a minha conversão. Porém, até eu, de fato, me converter e chegar no Mevan, teve aí um tempinho de um ano e meio. Que aí foi quando eu comecei a voltar aqui, a me adaptar. Aí eu reencontrei alguns amigos da infância. Aí eu ainda saía muito, ia para muita festa. E aí, quando eu cheguei no Mevan, eu lembro que eu não gostava. Tipo, eu cheguei no culto, assim, e eu achava muito estranho, porque era uma igreja muito grande, ainda é. E aí eu sentava, assim, com a minha mãe e acabava muito tarde. E eu, mãe, essa igreja acabou o culto muito tarde. É muito, tipo, é muita confusão. Começa de um jeito, daqui a pouco, no meio do culto, tá todo mundo no chão. E eu achava aquilo muito estranho, porque a igreja que eu estava acostumada no Rio era aquela igreja, tipo assim, muito certinha. De padrão, assim, horário para começar, para terminar. Pontual, tipo, as mesmas quantidades de música, 2 músicas lentas, 2 rápidas. Um cronograma totalmente já esquematizado. Isso. E aí, aqui no Mevan, não, né? Era aquela bagunça organizada, como diz o pastor Luiz. E aí, eu demorei, assim, um pouco para me acostumar e para, de fato, não, eu quero ir. Enfim, muitas coisas foram acontecendo, até que eu acho que depois de um ano frequentando, eu decidi ir no culto de jovens, porque eu pensava, olha o tamanho dessa igreja. Se a igreja é desse tamanho, o culto de jovens vai ter muitos jovens, eu vou entrar, eu vou sair, ninguém nem vai olhar na minha cara, tipo, eu vou ser só mais uma pessoa que entrou. E aí eu demorei muito para decidir vir. Até que o dia que eu vim, depois que eu decidi, nesse dia eu cheguei 4 horas da manhã em casa. Porque eu cheguei e falaram comigo. Tipo, eu fui muito bem recepcionada. Eu fui muito bem recepcionada. E as meninas, no mesmo dia, tipo, você quer sair com a gente? Enfim. E aí foi assim que eu comecei a caminhar com os jovens do Mevan. E isso, para mim, assim, eu vi que foi um ponto muito importante. Eu acho que é até uma dica, né? Pra gente, para vocês.
de que a recepção, para quem está chegando novo, é muito importante. Faz com que a gente se sinta parte. Faz com que a gente queira estar naquele lugar. Sim. Eu acho que tudo na vida é assim, né? Na escola, no trabalho. Quando você é bem recebido, você se sente acolhido. E isso, na igreja, né? Que a Bíblia fala muito clara sobre família, a gente precisa entender que as pessoas também que estão chegando, elas vão fazer parte, né? Sim. Elas precisam estar nesse lugar de família. Então, foi muito importante para mim essa recepção, esse primeiro momento de recepção. E aí, andando com a galera, com o pessoal, eu comecei a ver... Isso é muito legal falar, porque eu comecei a ver nos jovens do Mevan coisa que eu não tinha visto em nenhuma igreja. Que eram jovens realmente vivendo o evangelho. E eu creio que foi isso que me fez, tipo, realmente mudar de vida, sabe? Sim. Porque eram jovens que oravam, eram jovens que conheciam a palavra, eram jovens que evangelizavam, que oravam e curavam, tipo, eles se desenvolviam nos dons e que, principalmente, viviam o que estava ali na Bíblia em relação a compartilhar, né, o pão. Então, a gente saía depois do culto, a gente só saía para algum lugar comer se todo mundo pudesse ir. Se não pudesse, tipo, financeiramente, né? Se não pudesse, a gente ia para casa de alguém e dividia. Ou, naquele dia, quem tinha mais, pagava mais, enfim. Eu fui conhecendo ali, de fato, o evangelho. Vocês foram, de fato, tendo uma vida de igreja, de comunhão. Exatamente. Então, tipo assim, o que eu vivia antes era, querendo ou não, eu só visitava. Né? Eu só ia, eu só estava com amigos, eu não vivia, né? Eu não conhecia o evangelho. E, na época, o pastor dos jovens era o Rafa, né? Que era o pastor do Rômulo e da Edna. Então, na época, eles já se movimentavam como sala de oração. Tinha, né, a sala de oração. Ele falava muito sobre missões. Então, coisas assim que foram muito pontuais e muito importantes para que eu verdadeiramente assim tivesse essa transformação na minha vida e eu quisesse, né? Como se tudo que eu tivesse ouvido antes nunca tivesse feito, tipo assim, nada na minha vida, vamos dizer assim. Eu conhecia, tipo, a lei, sim, vamos dizer assim. Mas eu acho que Jesus, ele ainda não tinha sido apresentado para mim de uma maneira prática, do dia a dia, né? Em vida. Na comunhão. Vida diária, na comunhão, exatamente. Então, foi assim que, tipo assim, eu literalmente me converti. E eu lembro que eu tive uma experiência no primeiro retiro, que era o Faces de Leões, que eu fui, e que eu lembro que eu abaixei, assim... Acho que foi na hora do louvor, em algum momento, que eu abaixei e eu comecei a chorar, assim. E a Nicole, que era uma das meninas ali da época, ela me abraçou do lado e eu falava para ela, Nicole, eu não consigo. Tipo, eu não consigo viver o evangelho. E ela ministrou ali comigo e, para mim, tipo, dali em diante, daquele em diante, foi tudo, assim, diferente, sabe? Eu comecei a ver que, realmente, por mim, eu não conseguia. E eu não ia conseguir nunca. A partir do momento que eu realmente confiasse no Senhor e entregasse de verdade a minha vida ao Senhor, claro, com a responsabilidade, né? Eu estava até conversando agora com o Rômulo e com o pastor Beto, e ele estava falando sobre isso, né? Deus, ele sabe o que ele faz e o que ele tem que fazer. Ele já tem o plano dele, a responsabilidade dele. E com aquilo que ele vai cooperar, ele já sabe. Agora, a gente também precisa saber o que a gente precisa cooperar, o que a gente precisa se envolver, ou a resposta que a gente vai dar. Então, a gente não pode só simplesmente sentar numa cadeira e esperar que Deus vai fazer tudo. Não, a gente precisa dar uma resposta. Então, naquele momento ali, eu vi assim, que muita coisa mudou. E, claro, a caminhada, né? Você está sempre junto, em comunhão. E aí, daí também começou o meu desenvolvimento, tipo, de discipulado com o Rômulo e com a Edna. Sim. Foi desde então que eu conheci eles. Então, isso já tem um tempinho. Acho que já vai para 9 anos que a gente se conhece. E, tipo assim, foi uma coisa construída, né? Hoje eu sou, tipo, grudada, né? Sou madrinha do Isaac e da Belle, mas foi algo, assim, construído. No início, eu só ia na casa deles,
de vez em quando. Aí depois eu comecei a ir sempre. Sim. Então, quando o Isaac nasceu mesmo, era todo dia, gente. Todos os dias eu ia lá para visitar o Isaac. Uma madrinha bem presente. Então, eu consegui ser madrinha do Isaac na insistência. Porque eu ia todo dia, então não tinha opção, né? Não tinha muito como o Isaac não gostar. Querer ser meu afilhado. Então, assim, foi quase que uma arma na cabeça dele, né? Você vai ser meu afilhado, sim ou sim. Acostume-se eu tava lá todo dia, isso. exato. Mas foi assim que, tipo, começou a nossa caminhada, né? E depois disso, em relação... Eu vi, assim, que a conversão, na verdade, ela é tipo, progressiva, né? Você vai dando passos e a sua vida ela vai sendo transformada. Sim. Tipo assim, não tem como você dizer que uma pessoa é convertida se ela não tem uma transformação. Eu não consigo, tipo, olhar para alguém que diz que é convertido e ele ter, tipo, essa pessoa ter as mesmas práticas que tinha antes, enfim, em tudo, comportamento, porque tudo muda, atitude, né? Não tem como, sabe? A gente, não estou falando que a gente vai ser uma pessoa perfeita, sim, né? Nós vamos ser um dia, mas a gente precisa caminhar para a perfeição. Sim. Então, se a gente se declara convertido, mas a gente não tem essa transformação na nossa vida... Essa vontade de mudar e de inovar todo dia, né? Isso, e realmente isso não acontecer na nossa vida, tem alguma coisa errada. Então, a Bíblia vai dizer, né? A fé sem obras é uma fé morta. Então, se você diz que acredita, mas você não produz os frutos da conversão, então, tipo, isso é uma mentira, né? Então, na verdade, a minha conversão aconteceu mais ou menos assim, nesse contexto aqui do Mevão. E aí, agora falando de como eu fui parar... Já posso entrar nesse assunto? Claro, como eu fui certeza. parar no Nordeste. Também foi um pouquinho longo. Mas, então, eu estava inserida, né, aqui nos jovens do Mevan. E aí, o Rafa, que era o nosso pastor, ele falava muito, ele pregava muito, até hoje, né, sobre missão. E eu nunca tinha ouvido falar dessa forma, missão. Para mim, quando eu ouvia falar missionária, era, tipo assim, uma pessoa, tipo assim, aquela pessoa escolhida. Que tem... No meio da igreja, todos dois. Tipo assim, um anjo vem e aquela pessoa escolhida missionária. E, tipo, dentro da igreja toda só tem um missionário. E, às vezes, tem igreja que nem tem. Tipo assim, porque quando você conhecia um missionário, era assim, né? Vai vir pregar hoje na nossa igreja um missionário da África. Que vive lá naquelas tribos distantes, tipo, nas super aldeias. precário, E era sempre assim, da África, do Nordeste. Mas, normalmente, regiões, assim, muito pobres, né? Precárias. Então, esse era o meu contexto, tipo, de missão e missionário. Por exemplo, na minha igreja no Rio, eu não conhecia nenhum. Normalmente eram pessoas de fora. E aí, aqui, tipo assim, a minha... E praticamente todo mundo é missionário, então, né? tipo... E aquela concepção de missionários já foi totalmente diferente, né? Na verdade, foi uma desconstrução do que realmente é o envio. E eu acho que essa que é a diferença, né? Você conhecer a Bíblia por você mesmo. Porque... a Bíblia está ali para você ser lida. Então, quando fala sobre o id, ele não está falando uma pessoa será escolhida para ir. Não. É algo que Jesus fala para todos. Então, aí você já começa a entender diferente. Enfim, e aí eu lembro que todos os jovens naquela época que estavam ali tinham essa chama, tinham esse despertar para a missão. Então, tanto aqui, né, na nossa região, então a gente, tipo, semanalmente, era uma prática nossa de vida, tipo, era um estilo de vida dos jovens do Mevan, era evangelizar, era ir na porta de hospital para orar, era nas festas, né, carnaval, Rock in Rio, eventos grandes aí, evangelizar e falar do Senhor. Nesses eventos, que legal. A gente tem experiências muito legais. A gente não chegou a falar sobre isso com eles, a gente fez o podcast com eles e deu 1h40 deles falando só como eles conheceram e se converteram. A gente não chegou nessa parte ainda, vai ser não, um especial. Eram experiências, assim, muito, tipo, muito loucas. E eu nunca tinha vivido, sabe? E aí, e eu lembro que a primeira vez que eu fui, assim... Porque
todo final de culto tinha um evangelismo. E aí eu inventava desculpas para não ir, porque eu tinha vergonha. Aí eu, não, hoje eu tenho que estudar. Estudiosa. Não, hoje eu tenho que, sei lá, dormir cedo. Eu sempre arrumava uma desculpa para não ir no evangelismo. Porque tu ainda estava fazendo a faculdade de arquitetura aqui? Tava. Ai, que legal. É formada? Não. Então, não me formei em arquitetura. Me formei em design de interiores. Nossa! Quase isso. E aí, eu ficava sempre arrumando desculpa para não ir, até o dia que eu fui. Sim. E aí, depois eu fui sempre. Mas quando você tem, assim, uma experiência, você fala, tipo assim, cara, é real, tipo, acontece, tipo, Deus cura, Deus salva. Ou quando, tipo assim, o Espírito Santo te revela que a gente, na Bíblia fala, né, sobre palavra de conhecimento e sabedoria. Tipo, coisas, assim, da vida de outra pessoa. Sim. Que, tipo assim, como assim? Tem como você saber alguma coisa da vida de alguém? E eu ficava assim, é sério? Tipo, é sério, Deus? E acontecia, e era real. Então, são experiências, assim, muito loucas, mas que fazem com que você creia mais, óbvio, e que você vê que são dons que Deus, né, te dá, dons que Deus coloca ali para você usar para a obra dele, né, pro reino dele. Então, eram experiências que a gente tinha. Teve assim. alguma, assim, que te marcou mais em específico? Cara, tiveram várias, mas eu lembro que teve uma que a gente estava no carnaval. Vou contar duas. Uma que a gente estava no carnaval e a gente estava conversando com uma moça, assim, no calçadão, aquela loucura de carnaval em Balneário. E aí ela estava, assim, bem arrumada, tipo, bonita e tal, no carnaval. E ela estava com a família dela toda. Tava a mãe, a avó, o esposo. E aí a gente estava assim, a gente sempre saía meninas, ou só as meninas, ou só os meninos, ou a gente fazia, tipo, grupos, né? E aí fomos só as meninas falar com ela, algumas meninas falar com ela, e a gente abordou ela, começou a conversar, perguntando como é que tava o carnaval para ela ali, se era de fora e tal. E aí, tudo maravilhoso. Não, eu tô aqui com a minha família, a gente está super bem, a minha vida é maravilhosa. Ela falou que a profissão dela, tipo assim, a vida dela era perfeita. Aí, quando a pessoa começa a falar, você pensa, né? Nossa, a vida dela não tem problema, tipo, ela não precisa de Jesus. O que eu vou falar pra ela? Que ela já tem tudo, ela acabou de falar aqui que a vida dela é maravilhosa, o casamento dela é maravilhoso, o marido dela é lindo, a profissão dela é maravilhosa e tudo. O que é que eu posso falar para tocar e falar, Jesus vai consertar isso aí? Exato. Aí eu lembro que a gente já ia embora, assim, e me veio na cabeça, o Espírito Santo, né, falou, tipo, filho, gravidez. Aí eu virei para ela e falei assim, tá, e você não tem filho? Ela começou a chorar. Nossa. Começou a chorar. Aí, na hora, eu fiquei até assim, meu Deus, eu falei alguma coisa errada. Porque até eu entender, né, que ainda estava assim no início, até eu entender que, tipo, eu tive uma palavra de conhecimento. E aí, ela começou a chorar. E aí, a gente ministrou com ela sobre gravidez, porque ela não podia engravidar. E aí, a gente orou por ela, pegou o contato dela. No final, assim, eu nem sei se ela engravidou, porque a gente acabou depois não conseguindo contato mais com ela. Mas foi muito legal, assim, essa experiência de ver que, cara, Deus usou ali, né, do dom dele com a gente, de uma revelação do Espírito, para a gente poder tocar a vida daquela moça que aparentemente era linda, era uma vida perfeita e que ela não tinha nenhum problema. E aí, uma outra vez, no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas, a gente estava em Copacabana evangelizando. E aí, eu sempre fui uma pessoa assim, com muita dificuldade de ter impressão. Que a gente fala impressão, tipo, quando Deus, né, fala, sei lá, um nome de alguém, alguma característica e tal. E eu ficava tipo, meu Deus, eu não tenho impressão nenhuma. Ou então, às vezes, Deus dá e a gente acha que não é, que é coisa da nossa cabeça. E aí, eu tô andando, assim, eu não falei para ninguém do meu grupo o que eu tinha, tipo, visto. E aí, a gente caminhando, daí eu olhei, assim, numa rua e eu tinha visto um telhadinho de madeira, de madeirinha, assim. E quando eu ficava embaixo dele e eu olhava para cima, ele era todo branquinho. Tipo, em cima ele era de telha. Mas olhando, você embaixo dele olhando, as ripas dele de madeira eram pintadas de branco. Era uma coisa, assim, muito específica. Sim. E aí, primeiro eu vi um telhadinho, tipo, em Copacabana, na praia. Tipo, onde quer ter uma telhada lá, cheio de prédio, né? Aí eu falei, gente, vamos entrar naquela rua ali?
E aí eu fui chegando perto. Quando eu olhei assim, eu falei, meu Deus, é exatamente o que eu vi, tipo, a impressão que eu tive. E aí, ali a gente conversou com algumas pessoas, a gente ficou ali uns 30 minutos falando com algumas pessoas, né? Então, eram experiências, assim, muito legais. Que incrível. Uhum. E aí, depois disso, em relação às missões, eu lembro que uma vez eu entrei na sala de oração. E o Rafa estava ministrando. E aí, eu lembro que ali eu tive uma das primeiras, assim... primeiros momentos que Deus realmente falou comigo sobre, sabe? Sobre deixar, tipo, a minha vida, sobre mudar a questão dos planos que eu fazia e a maneira como eu planejava, eu sonhava a minha vida, sabe? Sobre desapegar realmente das coisas. Eu lembro que ele estava ministrando sobre uma palavra muito específica. E aí, ali, e depois num culto de domingo normal, eu estava com a minha mãe, e o pastor Luiz desceu, assim, do altar, e ele foi caminhando ali pelo corredor do meio. Eu ainda não sentava aqui na nossa galera, ali no cantão. Eu ainda sentava com a minha mãe aqui na frente. E ele foi caminhando pelo meio, e do nada ele parou e ele apontou para mim. E ele começou a profetizar na minha vida. Que ele me via na Europa, passeando, caminhando pelas ruas e tal. E que eu não ia para a Europa, que ele não me via, tipo, desfilando, que não me via passeando. Que ele me via pregando o evangelho. Nossa. Foi a primeira vez, assim, que eu recebi uma palavra mesmo, sabe? Específica, assim. E aí, depois disso, enfim, foi indo, né? Aí eu fui para a Europa. Logo que eu acabei a faculdade, tive algumas experiências lá também. E aí, lá, quando eu fui a primeira vez, eu tive, assim, algumas direções de Deus em relação a lugares específicos, né? Sobre a Espanha. E aí eu tive uma experiência lá muito legal, que eu morei com uma família espanhola por 1 mês e meio. E eles não eram cristãos. Tipo, eu já estava por lá e aconteceu de eu ir morar com eles por um programa chamado Au Pair, que você vai para ser tipo babá. Então, eu fiquei morando 1 mês e meio com uma família na Espanha e cuidando deles, tipo, das crianças. E eu podia falar, tipo, do evangelho, eu podia orar. Tive algumas experiências, assim, de orar por cura pelas crianças. E até hoje eu tenho contato com eles. Que lindo. Mas tem vontade, tipo, de voltar para lá? Ou... Tenho. Muita vontade. Tenho. Eu sei que eu vou voltar, eu creio, assim, que Deus ainda vai me levar de novo. Com certeza. Mas, quando eu estava lá, eu pude ver, assim, a realidade, né, do país, a realidade, tipo, do campo missionário, né? Então, a Espanha em si, ela é uma nação que ela só tem menos de 2% de protestantes, né? Sim. Então, ela é uma nação que ela é católica, se diz católica. Então, é tipo assim, aqui no Brasil, né? É uma nação católica, mas que não é... Eles não... De fato, assim, eles falam que são católicos, mas eles não praticam, né? Então, você vai perguntar, eles vão dizer que são católicos, eles vão conhecer os santos, eles vão conhecer as datas comemorativas. Inclusive, na Espanha, se você pega o calendário espanhol, cada dia do ano é uma data de um santo. Nossa! Cada cidade, cada povoado lá, pueblo, que eles falam que é tipo um povoado, tem uma festa direcionada para um santo, mas eles não praticam. E aí, o protestantismo, né, a nossa religião, vamos dizer assim, é menos de 2% da população da Espanha. Então, a gente pode dizer que são povos não alcançados, né? Então, esse lugar que eu morei, que era um povoado de 20 mil habitantes, bem pequenininho no norte da Espanha, não tinha nenhuma igreja cristã. Então, o que acontece muito também é, às vezes, as pessoas morarem lá, serem cristãos e terem que viajar, tipo, horas para ir numa igreja. Nossa. Então, eu
via, assim, que quando eu morava lá, eu pensava, meu Deus, se eu permanecer aqui, se eu continuar aqui, como é que vai ser? Como é que eu vou fazer pra ir na igreja morando sozinha, vai né? ter que ficar viajando, assim. Eu vou ter que procurar um lugar que tenha, como é que vai ser isso? E sozinha que é perigoso, né? Principalmente por ser estrangeira, não conhecer tanto assim. Isso, e aí é outra cultura. E aí, querendo ou não, você precisa trabalhar. Então, são alguns desafios, né? E, de repente, alguém que more lá vai poder falar melhor. Mas são alguns desafios que, por exemplo, um missionário, por exemplo, daqui, que quer ir para lá, né? Quando a gente fala, eu tenho uma palavra para a Europa, eu tenho uma palavra para a Espanha. Eu vou botar minha mochila e vou. Não é bem assim. Então, são algumas dificuldades que, tipo, a gente vai enfrentar e aí a gente vai ter que, tipo, se preparar. Como que eu faço, então... Tá, Thaís, como é que eu faço, então, para ir? Né? Porque, na época, eu tinha acabado a faculdade. Sim. E aí, eu até recebi uma proposta de emprego para ficar lá. Mas eu pensei, cara, se eu ficar aqui agora, eu acho que não vai ser legal. Eu estava ainda no início, assim, né, da caminhada. Isso foi, sei lá, foi em 2016. Então, eu estava ainda no início. Então, eu ia morar sozinha. E aí, eu ia ter que começar a trabalhar para poder, né, custear a minha vida, pagar um aluguel. E aí, lá, a Europa, você trabalha muito. Então, o que acontece muito? Você fala, as pessoas... não, eu estou indo para lá para ser missionário. E aí, a gente precisa trabalhar para pagar as contas. Ou então, eu estou indo lá para servir a igreja. Você precisa trabalhar para pagar a sua conta, o seu aluguel, a sua comida. Porque não tem uma igreja Porque lá. não tem uma igreja. E aí, como que você faz, tipo, no seu tempo livre? Quando tem tempo livre. Que, às vezes, você não tem, porque, às vezes, você tem que trabalhar final de semana. Ou você, no seu tempo livre, você quer passear. Você quer fazer turismo. Porque, né, imagina, você está na Espanha, mas, sei lá, você pega um avião em 40 minutos, você está na Itália... É tudo muito perto. Na Itália, não, você está em Portugal, 2 horinhas você está na Itália. Então, é tudo muito perto, que para a gente aqui é mudança de estado, lá você está mudando de país. Então, cara, como resistir, como dizer não para conhecer a França, para conhecer Londres, tudo ali, tipo, muito fácil, né? Então, se você realmente não estiver focado no que você foi para fazer, naquilo que realmente que Deus te confiou, é muito fácil a distração. Sim. Então, ser missionário na Europa não é tão fácil assim como as pessoas dizem que são, né? Tipo, ser missionário na Europa é fácil, em euro é fácil. É bonito, mas eu acho que é muito mais fácil você se distrair do que, talvez, em lugares mais precários, né? Vamos dizer assim. E aí eu fui essas vezes para a Europa, enfim, tive algumas, né, experiências lá. E aí eu voltei para cá. E aí eu tive algumas situações com meu pai, que na época meu pai... logo quando eu fui, e aí eu voltei porque ele estava doente, ele descobriu que ele tinha um câncer. É interessante eu contar isso, que foi um testemunho muito bacana. E aí ele lutou com esse câncer 5 anos. Ele ficou doente. Fez inúmeras cirurgias e tudo. E meu pai não era... Falei, né? Ele não era cristão. E logo quando tu descobriu, você voltou? Voltei. Eu fui para ficar 9 meses, a primeira vez que eu fui. E aí eu voltei com 3 meses e meio, porque descobri que ele estava doente. Aí ele pediu para eu voltar, claro. E eu voltei. E aí ele não era convertido até então. E aí, enfim, aí eu voltei, continuei aqui. Aí foi quando eu entrei no Teams. E tive esse tempo aqui. E em 2019 eu estava aqui, era do Teams, tudo. O meu pai pediu para eu ir morar com ele. Ele morava no Espírito Santo. Ele foi transferido daí para lá. Ele morava lá sozinho. E ele pediu para eu ir morar com ele. E aí eu tinha acabado de entrar num emprego novo. E aí, tipo, era um emprego que eu sempre quis na minha área. E aí ele me chamou, eu acho que eu tinha acabado de sair do tempo de experiência, que são os 3 meses. Eu estava 3 meses no trabalho. Aí ele me pediu para ir morar com ele. Aí, no princípio, ele falou, não, você vem, fica aqui, tipo, 1 mês, depois você volta. A gente vai fazendo assim, você fica um pouquinho aqui, fica um pouquinho com a sua mãe. Vai intercalando.
não vem, tipo, não tô pedindo pra você vir de vez. Eu falei, então tá bom, né? Isso é pra fazer, ajudar e tal. E eu e meu pai, a gente era muito agarrado, muito próximo. E aí eu fui. Passou 5 dias, ele deu uma piora, assim, muito grande. Nossa. Tipo, 5 dias que eu cheguei lá, ele tava de boa, a gente tava fazendo mudança da casa dele. Ele foi internado. E aí ele foi internado e ele ficou 28 dias internado. E aí, nessa internação, a barriga dele começou a inchar muito, muito, muito. Parecia barriga de grávida. E era xixi. Tipo assim, ele tinha feito uma outra cirurgia e o médico deixou, tipo, uma fissura, tipo, um buraquinho, deu um corte na bexiga dele e tava vazando o xixi pra barriga dele. E aí foi inchando, só que ninguém sabia, os outros médicos não sabiam. Tipo, até então, fazia exame, era só líquido. Mas até ver que o líquido não era só um líquido, era um xixi, todo xixi que ia vazando. Enfim, eu lembro que no dia que ele ia fazer a cirurgia, o meu irmão estava com ele no hospital e a cirurgia dele ia ser, tipo, no final da tarde. E aí, perto da hora do almoço, meu irmão me ligou desesperado para eu ir para lá. Tipo, vem que o pai tá passando mal e tal. E aí eu fui correndo e quando eu cheguei lá ele estava tipo muito mal e sendo já levado às pressas para fazer cirurgia, que ia ser só no final da tarde. Foi ali no meio-dia. E aí a única coisa que eu pensei, meu pai precisa aceitar Jesus. Né? Ele ainda não tinha aceitado. Só que eu já vinha assim, desde que eu tinha ido morar com ele, coisas que antes eu tinha vergonha de falar. Meu pai sempre foi muito difícil assim de conversar, de falar. Muito fechado pro evangelho. Muito fechado. E eu tinha, de certa forma, um medo de não ter aprovação dele, ou de não conseguir falar. Eu falei, mas agora meu pai, né, pode morrer. Então, que se dane se ele vai me aprovar ou não, se ele vai aceitar ou não. E eu comecei a falar. Só que aí, tipo assim, eu tava ali numa situação que ele pode morrer. Então, tipo assim, ele precisa, nem que seja a força, tem que ser agora, senão... aceitar o Senhor. Então, ele tava ali passando mal. Eu cheguei do lado dele, né? Oi, pai, tudo bem? Pai, você quer, antes de tudo, você quer aceitar o Senhor? Ele não me respondeu. Aí eu perguntei a segunda vez. E meu irmão estava junto. E meu irmão não... Ele morava com vocês também, teu irmão? Não, ele estava ali naqueles dias. Por causa da cirurgia? Por conta da cirurgia. E aí o meu irmão também... Meu irmão não... Tipo assim, a gente foi criado na igreja, como eu falei, mas meu irmão não aceitou. Depois que a gente saiu, meu irmão nunca mais voltou. Então, meu irmão hoje não é convertido, né? E aí eu perguntei a primeira vez, eu perguntei a segunda vez e meu pai não respondeu. Aí a terceira vez quem perguntou foi meu irmão. Nossa. Ele perguntou, pai, tipo assim, a Thaís perguntou, você não vai responder? Você quer aceitar Jesus? Aí ele falou que sim. E o teu irmão não é convertido até hoje? Não. E aí meu pai falou, não, eu aceito, eu quero aceitar. E aí nisso já puxaram ele para levar ele embora. Só que no meu coração, tipo assim, dentro, assim, eu sabia que não, tipo, ainda não tinha acontecido, sabe? Ele não tinha aceitado. E aí, enfim, aí passou aquele tempo, passou aquela noite, no dia seguinte, ele passou pela cirurgia. E aí, no dia seguinte, eu fui visitar ele, o médico falou para ele, tava junto, né? Falou, cara, eu não sei qual é a tua religião, mas eu acho que Deus, Deus não, ele falou, eu acho que o cara lá de cima gosta muito de você. Porque ele te deu uma nova chance. Porque era para você ter morrido nessa cirurgia. Então, assim, eu vi que ali Deus estava dando uma nova chance para o meu pai, porque realmente ele não tinha aceitado. Então, Deus estava lhe dando uma nova chance. Mas depois a gente ainda passou algum tempo ali, mais 1, 2 meses. Mas no final, meu pai aceitou Jesus. Então, ele hoje tá com o Senhor, eu creio que ele aceitou. E depois disso, eu fui parar no Nordeste. Teu pai faleceu depois de um tempinho? Faleceu. Depois desses 5 anos que Isso. Eu fui morar com ele em outubro de 2019. Ele faleceu em abril de 2020. Bem quando começou a pandemia. Sim. Mas não foi de Covid. Foi do câncer mesmo. Mas, e aí, depois disso, eu voltei para Itajaí, porque era no Espírito Santo. Eu voltei para Itajaí. Isso foi em 2020. E aí começou a aparecer a Missão Nordeste, né?
no meu radar, assim. Na verdade, eu já sabia, né? Sim. Já existia a Missão Nordeste. Mas já tinha tido algum interesse? Tipo, achei legal, tal? Nunca. Nada, nunca. Nunca. Aí, a partir desse período, começou, tipo, porque daí começou a ser construído lá, né? Lá no Horto. É a base missionária. Os alojamentos. E a palavra, né, que o pastor Júnior tinha recebido sobre a ponte, né, do Nordeste para a Europa. Então, quando ele falou sobre isso, eu falei, meu Deus, tá aí, né? Interessante. Olha só, interessante essa ponte, interessante. Esse local que, né, eles estavam construindo para treinar pessoas, para preparar pessoas. E quando eu fui, como eu vi que eu precisava ser preparada, que não é simplesmente, né? Não é quando só chegar aí. E assim, Deus, quando fala alguma coisa com a gente, é pra gente se preparar, Com né? certeza. Então, assim... Deus falou que você vai ser missionário num lugar que fala espanhol. Pô, tu nunca teve aula de espanhol. Tu não fala um A em espanhol. Como que isso vai acontecer, sabe? Então, Deus, ele fala as coisas pra gente se preparar e a gente precisa dar uma resposta para isso. E aí, eu vi no Nordeste esse lugar que eu podia estar me capacitando, me desenvolvendo. E aí, por isso que eu decidi ir para lá. Então, não foi algo, tipo... Deus falou para eu ir para o Nordeste, sabe? Então, foi... Literalmente, eu decidi ir. Claro que, né, Deus cooperou com tudo isso. Que a gente não faz nada se não for, enfim, da vontade dele, né? Literalmente, da soberania dele. Mas foi algo que, tipo, eu decidi ano passado. Então, eu passei ano de 2022 todo lá. Sim. E agora, semana que vem, sexta-feira, eu tô voltando. E eu vou ficar mais esse ano lá também. Daí tu pretende ficar até o final do ano também? Sim. Daí depois de lá, tu quer... Tem algum norte, Então, assim? não sei. Nada? Porque assim, né, a gente faz planos, mas Exato. a última palavra é do Senhor. Com certeza. Ano passado, por exemplo, o meu plano era ter ido para a Europa. Não fui. O meu plano esse ano também era ter ido para a Europa. E eu não fui. Estou lá no Nordeste de novo. Vamos ver se, né, quem sabe ano que vem, então eu vou. Bom, passa por esse treinamento, né? No Nordeste, muita gente que vai lá por um tempo para participar de alguma coisa, sempre vem dizendo que foi uma ótima experiência, né? Com o pessoal lá da base. É maravilhoso. Uma ótima aprendizagem, né? Principalmente nisso. Eu acho que... eu estava até falando com a Agatha que lá, né? Eu acho que principalmente pelo contexto, né, de você estar numa base missionária, você vive coisas que, por exemplo, aqui a gente não vive. Então, minha principal dificuldade lá era a questão de convivência. Não que eu não seja uma pessoa boa de conviver. Sou difícil, sou bastante. Mas não a questão de conviver. Mas uma coisa, gente, é você viver na sua casa, com a sua mãe, com o seu irmão, que você já nasceu ali, né? Então, você aprende desde criança a conviver. Outra coisa, tipo, no trabalho. Mas eu trabalho. Mas a escola. Mas você volta para sua casa no final do dia. Ali não, tipo, a gente acorda, a gente trabalha, a gente dorme. No final de semana que você tem seu tempo livre, você sai com a pessoa que você dorme. Você sai com a pessoa que você trabalha. Tudo é o tempo inteiro. São é o tempo todo. Caras, tem hora assim que a gente... Cara, eu não aguento mais ver sua cara. Por favor, sai da minha frente. Mas por quê? Mas, assim, é literalmente pedra afiando pedra. Porque você não tem, tipo, o que fazer. Né? Você briga, sei lá, com o Paulo aqui. De repente, você só vai ver ele na outra semana. Até lá, às vezes, você finge que não aconteceu nada. Ou os ânimos acalmam e aí depois vocês conversam. Lá, não. Você brigou com a pessoa, tipo, de manhã. De tarde, tu vai... De tarde. Ou não. Você brigou com ela no café da manhã. Na hora do almoço, você tem que fazer comida com ela. Porque você tá na escala com ela. Ou, não né? Tem, ou se resolve, ou você. Ou você vai ser insuportável pra lá. Exato. Ou você, né, mora, ou você brigou com a pessoa e você chega de noite e você dorme do lado dela, porque ela é sua companheira de quarto. Então, assim, é difícil, mas te ajuda muito em muitas coisas. Então, de repente, o que você iria aprender em anos, você aprende ali em alguns meses, sabe? Então, é uma escola, assim, de vida, você viver nesse contexto. E é literalmente comunidade. E é literalmente, tipo, o que um come, todo mundo come. O calor que um passa, todo mundo vai passar igual. Tem um sol para cada um lá, né? O sol não é compartilhado, porque cada um tem o seu. Mas é muito bom. Eu acho que
sei lá, todo cristão, assim, devia de ter uma experiência, pelo menos, de 1 ano, assim, sabe? Sim. Num contexto desse, assim, né? Tem pessoas que vão ter mais facilidades, outras nem tanto. Mas, com certeza, em 1 ano, assim, eu mudei, tipo assim, mais do que 360. E para mim foi, tipo, uma coisa atrás da outra, né? Eu perdi meu pai, já, tipo, minha vida mudou muito. Em 2020, perdi meu pai. Em 2022, eu já passei por isso. Então, tem sido assim, ó, uma coisa atrás da outra. Mas é a forma como Deus faz, né? Então, e se essas coisas que a gente passa, né? Essas experiências na nossa vida são para deixar a gente mais perto do Senhor, ou para a gente ter mais, tipo, possibilidades de conhecer Ele. Porque eu tenho visto muito assim, cara, é sofrimento? Mas a Bíblia fala, né, que a gente vai sofrer. Então, não tem por que a gente fugir. Claro que ninguém gosta de sofrer. Né? A gente não vai ser sadomasoquista. Mas se o sofrimento ele vai, no final, te trazer um benefício, ou ele vai te trazer um aprendizado, não tem por que a gente fugir dele. E eu lembro que quando eu estava com meu pai, eu falo isso a Edna, depois eu escutava, vai dar risada. Eu ligava para a Edna e eu falava assim, Edna, meu pai está fazendo isso comigo. Edna, o que eu faço? Thaís, você tem que padecer. Isso é o evangelho, ela dizia para mim. Aí eu pegava, ai, Edna, tá bom. Aí eu desligava o telefone e jogava assim na cama, pá, padecer, isso é o evangelho. Vem viver o evangelho aqui, então. Eu pensava, não falava para ela. Mas ela falava tudo isso porque eu ligava para ela pensando, a Edna vai me dar um alívio, né? Mas não, ela acabava comigo, era pior ainda. Tipo, Thaís, você merece, é por isso mesmo que você tem que passar. Você tá aí pra aprender, você tá aí aprende pra agora. Isso, você tem que padecer, você tem que mostrar pro seu pai qual é o evangelho. Então, assim, hoje eu falo, tipo, né, pros adolescentes, pros jovens, enfim, pras pessoas que a gente... Padeçam. Mas é porque, assim, por exemplo, o meu pai, ele não conhecia o evangelho. Então, eu não podia tratar ele, tipo, de uma forma diferente que não fosse o amor. Sabe? Então, tipo assim... Tu que tinha que apresentar no teu modo de viver, né? Tu era a pessoa mais próxima dele que realmente conhecia o evangelho e que tinha essa missão de apresentar pra ele. E, literalmente, no amor, porque eu falar já não adiantava. Tipo assim, você aparecer com uma Bíblia para ele... Né? Meu pai ganhou durante anos, a gente todo, sei lá, Dia dos Pais, aniversário, a gente dava a Bíblia para ele. Então, tipo, não era... os pais ganham furadeira... Eu dava a Bíblia pro meu pai, mas assim, não adiantava muita coisa, porque ele não lia. Mas, tipo assim, muitas pessoas vão conhecer o evangelho através das nossas atitudes. Então, tipo, cara, meu pai acabava comigo. Eu ligava pra Edna chorando. Edna, eu fiz um almoço pro meu pai, e eu cozinhava para ele. Eu era, tipo assim... tudo. Ele morava sozinho. Então, eu cozinhava, eu levava ele no hospital, eu dava banho nele, eu lavava a roupa, eu limpava a casa. Tipo assim, coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. O Senhor me deu graça para fazer ali, sozinha, com ele. E eu fazia todas essas coisas e ele reclamava, gente, todos os dias. Eu botava comida na mesa, ele comia, mas ele reclamava. Sempre tinha alguma coisa. E aí, no início, assim, eu ficava muito mal. Eu ficava, tipo assim, ligava, Edna, ele não gostou da minha comida. E assim, não que eu cozinhe bem, mas Deus me dava graça, porque tinha coisa que eu nunca tinha feito, gente. E dava certo, e ficava bom. Mas ele reclamava. E aí eu comecei a aprender que era o jeito dele. E aí, em vez de reclamar, em vez de responder, eu me calava. Eu falava, tudo bem, pai, você quer de outro jeito? Só assim, para ele entender... que, tipo assim, poxa, ela tá me obedecendo, sabe? Então, eu simplesmente me oferecia. Você quer de outro jeito? Você quer que eu troque? Ele, não, tá bom. E ele comia. Mas era só para reclamar, sabe? Mas eu vi que, tipo, nas minhas atitudes, sem eu precisar literalmente falar do evangelho, mas eu viver o evangelho, fez com que ele conhecesse. Sim. Então, no final, assim, que eu vi que ele realmente aceitou o Senhor, eu vi que ele precisou, valeu a pena padecer, como a Edna falava. Valeu super a pena, eu faria tudo de novo. Mas, e que a gente não tem que fugir, sabe? Do sofrimento ou das correções do Senhor. Porque, cara, tudo que a gente faz na nossa vida, seja bom ou ruim, o maior interessado, sempre que a gente acerte, vai ser Deus.
Ele sempre vai ser o maior interessado. Então, Deus está me fazendo padecer, Deus está me fazendo sofrer. Cara, mas se é Deus que está fazendo, amém, porque Ele está com você. O pior é quando a gente sofre, é quando a gente erra sem Deus. Então, quando eu errava lá atrás e não tinha Deus, aí sim, era burrice tipo minha, né? Porque a gente sabe o que é certo e errado e a gente ainda assim faz e nem tem Deus. Agora, quando a gente, erra... cara, a gente vai errar. Não é porque a gente está com Deus que a gente vai sempre ter o melhor caminho, escolher a melhor opção. Não, e Deus vai permitir. Deus vai permitir que a gente faça escolhas erradas. Deus vai permitir que a gente, às vezes, atrase um pouco. Em vez de dar 3 passos para frente, dê 1 para trás. Se for para a gente conhecer Ele, se for para a gente se sujeitar a Ele. Então, é muito melhor ser corrigido por Deus do que ser corrigido pelas nossas besteiras pessoais, né? Então, padecer vale a pena, gente. Escutem a pastora Ed, né? Eu acho que eu dei certo, assim, né? Com certeza. No discipulado. Estou dando, né? Não acabei, ainda sou muito nova. É uma construção, né? Mas eu acho que eu estou no caminho certo. Então, sigam em frente, não desistam. Encerramos com isso, né? Padeçam. Padecer. Acho que foi bem pontual. Muito obrigada por participar com a gente disso, por compartilhar um pouquinho da sua história. Foi incrível saber disso, já ir pregando junto e conversando sobre essas coisas. Foi muito bom estar com vocês, poder ver que vocês já estão aí super desenvolvidos. Tem uns aqui que, né, ano passado, né, nem falavam direito e agora já estão fazendo podcast, né, Gui? Muito bom, obrigada. Esperamos poder te convidar quando você voltar novamente para falar um pouco mais sobre as suas experiências com o Nordeste. Certeza. Daí pode ser um direcionado somente para isso, pode ser, né? Um dia que a gente fale só de Nordeste, porque eu nem falei. Legal. Eu acho que eu, né? Acho não, eu fiquei tão ali no início que nem deu para falar muito de lá. A gente deixa, porque vai ter mais experiência ainda com o Nordeste e a gente vai poder falar com bastante propriedade disso. É verdade, então tá bom. Muito combinado. obrigada. Fico esperando o retorno. Com certeza. Tá bom. Gente, se você assistiu, acompanhou a gente até aqui, muito obrigada. Já vamos lembrar aqui de seguir a gente aqui no canal, de seguir a gente no Instagram, @mevantinsoficial. Vai estar os vídeos no card, né? Paulinho vai fazer a gente e na descrição, links. Não esquece de comentar se você tem alguma ideia, alguma pessoa que você deseja ver aqui, algum assunto, alguma coisa mais legalzinha, assim, que você acha interessante, comenta, porque a gente vai estar lendo. Se precisar de alguma ajuda, quiser conversar com a gente tem o direct do nosso Instagram disponível para vocês. E agora, contigo. A gente tem os nossos cultos, sexta-feira, às 8 horas. Mas se você quiser estar chegando um pouco mais cedo, 7, 7h30... Poder bater um papo com a galera. Tem aquela resenha com o pessoal da hora, um pessoal legal. Só gente boa. Pode estar chegando junto. E nas terças-feiras a gente tem o PG, às 8 horas. E nas quintas, os PG de transição. É isso. Um abraço. Gente, um beijo.